Dentro de instantes você irá assistir uma aula de revisão de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho para a primeira fase do Exame 41 da OAB com o professor Dinion Soares. Aproveite e se inscreva no canal. Compartilhe com seus colegas nossas aulas. Oi, gente, mais um dia de revisão. Hoje a gente vai falar sobre o auxílio-doença, tá? A gente vai diferenciar quais são os tipos de auxílio-doença, tá certo? Você vai aprender comigo, assiste essa aula até o final, certo? Você do Instagram, você sabe que não tem como ver o vídeo todo, né? Então você vai lá no YouTube, tá certo? E todos os dias tem vídeos novos e você será avisado. E você que vai fazer a prova da OAB, já sabe, né? Domingo, dia 28, tá? Não esqueça, segunda-feira a gente começa, né? A gente inicia o nosso curso para a segunda fase, Direito do Trabalho, certo? Então, dia 29, segunda-feira, se Deus nos permitir, se Deus quiser, estaremos juntos, tá? E levar vocês todos à aprovação e conseguir o tão almejado sonho que é ser advogado, verdade? Então, vamos nós. Hoje é auxílio-doença. Tudo sobre auxílio-doença, tá bom? Gente, o que é auxílio-doença, professor? Fácil. São os benefícios pagos pelo INSS. Até aí tudo bem. Mas, professor, existe mais de um tipo? Sim. Os que mais são cobrados na prova é o auxílio-doença previdenciário e o auxílio-doença acidentário. Professor, é importante eu saber essa diferença? Lógico, muito importante, porque eu já falar com vocês algumas questões que já caíram na prova da ordem, que você teria que saber a diferença para você acertar a questão, certo? Mas hoje, fica tranquilo, a gente vai fazer uma aula bem leve, tá certo? E vai ter questão da OAB para vocês, tá? Acertarem todas as questões, tá bom? Olha, gente, acompanha comigo aí, ó. Dois tipos: auxílio-doença previdenciário, auxílio-doença acidentário. Tem muita diferença, tá? Vocês vão notar que o auxílio-doença previdenciário comum, ele tem um código, a qual muitas vezes pode cair na prova, isso aí é justamente aí quando você vai identificar. Por quê? Porque o auxílio-doença previdenciário, ou conhecido como auxílio-doença comum, é conhecido como o código B31, tá? Por quê? Porque o código, para você diferenciar do auxílio acidentário, é o B91. Então, são o primeiro bizu que você tem que entender. O auxílio-doença comum é conhecido como B31 e o auxílio-doença acidentário é o B91. Agora eu vou falar as diferenças para depois a gente resolver a questão, tá bom? Ó, acompanhe comigo, ó. O auxílio-doença previdenciário comum destina-se ao segurado que contraiu uma doença sem qualquer relação com o trabalho, tá? Isso é, não foi dentro da empresa, tá certo? Não foi no percurso da empresa, tá certo? Foi jogando bola, foi dentro de casa, tá certo? Não foi relacionado ao trabalho, tá certo? Bom, ele vai ficar afastado? Vai. Ele vai receber o dinheiro pelo INSS após o 15º dia? Vai. Agora vamos nós. Olha só os cuidados que você tem que ver para saber na hora da prova. Ó, existe um cumprimento de período mínimo de carência de 12 meses, certo? Para comprar isso. Se você foi admitido na empresa e depois de um mês você sofreu um acidente jogando bola, eu já estou te avisando, você não tem direito a receber o auxílio-doença. Porque você não tem o que é a carência. Você o que é a carência? 12 meses de pagamentos antes do fato, antes do acidente. Isso é carência. Ah, professor, eu posso pagar no dia do acidente? Não, não teve carência. Você não pagou todos os meses. Você não preencheu 12 meses de carência. 12 meses de pagamentos, um atrás do outro, seguidos. Tá bom? Tá bom? Isso é a carência, tá? Professor, não tem estabilidade provisória? Posse de doença comum? Não. Essa é a diferença. Já já você vai ver o outro, que o outro vai ter estabilidade. Já foi até um assunto de aulas passada minha, lá do YouTube, dá uma conferida, tudo sobre a estabilidade provisória e definitiva. Mas vamos lá na sua aula. Então, como está dizendo aí, ó, se garantir estabilidade provisória no emprego após o período do afastamento. Como também a empresa não é obrigada a depositar o FGTS durante o recebimento do benefício. Isso, eles vão te colocar uma questão e vão perguntar se esse auxílio-doença comum dá direito a essas características que eu falei. Então, você já sabe que isso aqui não dá direito, né? Esses temas que eu falei, o auxílio-doença comum não dá direito. Não dá direito a estabilidade provisória, não dá direito a depósito do FGTS no período afastado e também você terá que ter 12 meses de carência de pagamento da Previdência, então 12 meses empregados junto com a empresa, para você conseguir o auxílio doença previdenciário
conhecido como auxílio-doença comum, ok? Agora vamos estudar o auxílio-doença acidentário. Olha só, destina-se ao segurado que eventualmente a doença em decorrência do seu trabalho ou a caminho do trabalho, tá? Aí você vai identificar como acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho. Eu sempre dou um exemplo. Acidente de trabalho, percurso do trabalho, tá? Ou então você é um mecânico, tá? Tava manuseando uma ferramenta de corte, você cortou o dedo, pô, vai ficar afastado até ficar bom no seu dedo, tá? Pessoa me deu exemplo desse profissional, aí você é um digitador, certo? Digitou muito na empresa, então os seus doentes, você começa a ter uma tendinite, tá? É uma doença relacionada, uma doença profissional relacionada ao trabalho. E doença do trabalho, professor, aí são doenças, são doenças acometidas com a sua atividade. Você trabalha em forno de padaria, então você vai ver aquela quintura, depois você pode ter um problema sério com o seu aparelho respiratório, certo? Você passa muito tempo sentado, passa muito tempo em pé, então são doenças relacionadas à sua atividade, tá certo? E não existe carência. Ah, professor, quer dizer que no dia que eu tiver a carteira assinada e eu sofri um acidente, eu vou ter a garantia de estabilidade provisória? Vai. Eu vou receber o auxílio-doença acidentário? Vai. Mas não tem carência. Para esse tipo de doença que for relacionado ao trabalho, dentro da empresa, não há carência, tá certo? Pessoal, a estabilidade provisória? Sim. Olha aí. A estabilidade provisória de 12 meses, a partir de quando, gente? A partir da cessação do benefício e a empresa fica obrigada a depositar o FGTS. Legal, né? Aprendeu isso hoje comigo? Pois é. É por isso que eu estou querendo que você aprenda a diferença comigo. Por quê? Porque você pode ficar na pegadinha da prova. No auxílio doença acidentário, o patrão é obrigado a pagar o FGTS, o patrão é obrigado você fica com a estabilidade provisória 12 meses a partir do encerramento, a partir do dia que você voltou à empresa, tá? A partir que cessou o período do auxílio-doença, você não está mais recebendo o dinheiro do INSS, findou o período do INSS, você está para trabalhar. A partir daquele dia, você tem estabilidade de quantos meses? 12 meses, certo? Como também não exigir carência, tá bom? Gente, se na hora da prova caísse uma questão com a seguinte pergunta: o empregado, durante o período do aviso prévio, sofrendo um acidente, recebendo auxílio-doença, ele vai ser demitido? Ou o aviso termina conforme o prazo que ainda resta? Quer saber a resposta? Acompanha comigo. Caiu em 2015 na prova da FGV e veja como caiu e a gente vai comentar. Patrícia recebeu a comunicação de sua dispensa em 5 de 5 de 2013 e na carta constava que o aviso prévio seria trabalhado. Então, se vocês sabem, o aviso prévio, o empregado, após um ano, ele vai cumprir por 33 dias, né? E a cada ano aumenta 3 dias, tá certo? Bom, nesse caso, o que aconteceu? Se ela estava trabalhando, o aviso prévio tem a seguinte característica: ou ela sai mais cedo 2 horas, e a gente já explica isso, que é conhecido como período para procurar novo emprego, ou ele faz a opção de ficar 7 dias em casa, tá certo? E vai receber por isso. Na questão, falava que após 15 dias do curso do aviso prévio, Patrícia, voltando do trabalho, sofreu um acidente de moto, recebendo em seguida o benefício auxílio-doença acidentário pós-B91. Aí vem a pergunta: então isso poderá ser dispensado? Patrícia, tem que aguardar algum tempo para ser dispensado do trabalho? É exatamente aí onde você tem que saber a diferença entre auxílio-doença comum e auxílio-doença acidentário. Aí vem a resposta, que seria o quê? Fica sem efeito o aviso prévio devido ao auxílio-doença previdenciário no curso aviso prévio. Portanto, a empresa só poderia dispensar a Patrícia depois de 12 meses após o término do auxílio-doença devido à estabilidade provisória. Esse acidente foi um acidente no trabalho, no percurso do trabalho, tá certo? Professor,
Onde é que fala que o funcionário tem a estabilidade? Aí você teria que conhecer o artigo 118 da Lei 8.213, tá? A Lei da Previdência, que fala sobre a estabilidade após o auxílio-doença, tá? E aí fala o seguinte: o segurado que sofreu auxílio-doença, o segurado que sofreu acidente do trabalho, tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente da percepção do auxílio-acidente. Ok? Então, ele não poderia ser dispensado, o aviso prévio ficaria sem efeito, a Patrícia teria que ficar mais 12 meses, quando ela voltar da premissa médica, né, que ela tem que passar pela PSNSS para voltar ao trabalho, então ela tem que estabelecer provisório 12 meses, e não ficaria, não teria que ser dispensada após cumprir o aviso. Fácil ou difícil? Gostaram? Bom, a súmula 378 da estabilidade, a súmula 378 fala da estabilidade provisória, tá? Complementando a lei, tá certo? Aqui, essa súmula você vai encontrar no meu livro de súmulas. Aqui você tem que ter esse livro de súmulas, tá? Essa prova aqui é da primeira fase, só que na segunda fase você tem que ter esse livro aqui, você vai precisar. Se caísse essa questão na segunda fase, você só responderia se você conhecesse esse livro aqui, porque você achar rapidinho. Você folhear o que? Você no índice emissível, achava o que? Auxílio-doença. Aí lá vai te remeter a página que está. Fácil, tá? Então, adquira esse livro, você encontra no meu site, tá certo? É www.cursodireitodotrabalho.com.br, tá certo? Preço bacana, eu te garanto que é um preço muito bom em relação aos outros livros que você vai encontrar na internet, tá certo? Então, conheça esse livro, tá certo? E você não vai se arrepender e vai conseguir a sua aprovação, tá certo? Então, a súmula 368 fala o seguinte, ó, é condicional o que eu acabei de ler, que é o artigo 118, que fala o seguinte, ó, que assegura o direito à estabilidade provisória por período de 12 meses após a cessação do auxílio-doença ou empregado acidentado. Então, pronto. Gente, a súmula 371 do TST, que está no nosso livro, tá? Que fala do aviso prévio indenizado e seus efeitos. Você tem essa súmula, ela está complementando exatamente o que eu acabei de ler, tá certo? Que foi o seguinte: no caso de concessão do auxílio-doença, no curso de aviso prévio, todavia só se concretizam os efeitos da dispensa depois de expirar o benefício previdenciário, tá certo? Reforçando que o aviso prévio fica sem efeito. Isso aí ainda é o assunto da questão da isso ainda é complementando a resposta da questão, tá? Também a súmula 348 do TST complementa também a súmula 371, certo? E também a súmula 378, que fala o seguinte: no caso de concessão do auxílio-doença no curso aviso prévio, os efeitos da dispensa só se concretizarão depois de expirado o benefício do 371, tá? Acabei de ler, e desde que não tenha sido auxílio-doença acidentário, que é o código B91. Pessoal, eu não entendi nada, vou explicar para vocês. Essa súmula está dizendo o seguinte, ó, se foi acidente de trabalho, a súmula diz que garante, a súmula está garantindo o seguinte, ó, você não vai ser despedida com o termo do aviso prévio. Nem quando terminar o período da auxílio-doença. De jeito nenhum. Você só vai ser dispensado, no caso do B91, que é o censário, 12 meses. Quem está garantindo a súmula 348 também reforçando o que eu acabei de ler para vocês, sobre a estabilidade e sobre a súmula do 371 e também a súmula 378. Tá certo? Então, é um complemento de tudo o que eu falei, finalizando na súmula 348. Tá bom? Então, são assuntos muito parecidos, mas garantindo a estabilidade, garantindo que o empregado que, durante o aviso prévio, sofreu acidente, ele ficará com garantia, né? Ele ficará garantido no emprego, não poderá ser dispensado, exceto por esta causa, né? Importante vocês saberem disso, mas ele terá garantia de emprego por 12 meses, quando ele voltar, quando cessar o benefício previdenciário. Ok? Vamos para mais um assunto? Professor, e a empregada doméstica também tem estabilidade? Tem. Isso que é importante vocês saberem, uma inovação, tá? De um decreto que foi feito, tá? Em 2020, nem li ainda, mas é um decreto que está valendo, tá certo? E é esse decreto que eu quero que vocês entendam, aprendam comigo, porque pode ter uma pegadinha de prova, tá? Porque essa lei mudou
esse decreto mudou uma lei antiga, porque antes era o seguinte: para o empregado adquirir o auxílio-doença, é imprescindível, é indispensável uma licença médica superior a 15 dias. Isso é comum. Tanto o trabalhador recebendo auxílio-doença acidentário, como previdenciário. Bom, agora é o seguinte, ó. Sustando o benefício diante da alta médica decretada pelo INSS, a estabilidade tem início aos trabalhadores durante 12 meses, caso seja auxílio acidentário. Estou só repetindo. Antes do decreto 10.410, de 30 de junho de 2020, no caso do empregado doméstico, o benefício auxílio-doença comum ou acidentário era pago pelo INSS a partir do quando? A partir do primeiro dia que ele estava doente. Não esperava 15 dias. Em 2020 isso mudou, tá? O que eu acabei de ler para vocês, a partir do primeiro dia de afastamento, sem necessidade de esperar os 15 dias. Com a mudança em 2020, tá? Ficou o seguinte: o benefício só poderá ser requerido caso o período de incapacidade seja superior a 15 dias consecutivos. Porém, caso o afastamento seja igual ou inferior a 15 dias, o empregador é responsável pelo pagamento do salário do empregado incapacitado. Deu para entender? A partir de 2020, o direito de receber o auxílio-doença ficou igualado aos empregados seletistas. Porque antes, o empregado doméstico recebia, antes desse decreto, recebia no primeiro dia que ele apresentava o atestado junto ao INSS, já tinha direito. Então, houve uma mudança, igualou também aos empregados domésticos. Você sabe, o empregado doméstico é a lei 150, a lei complementar 150, tá? Tem nesse livro aqui, você só encontra aqui, na CLT organizada, não está na CLT, é uma lei, como também a lei da Previdência está aqui, tá? Compre esse livro aqui para você fazer a sua prova, tá? Tem tudo aí, tá certo? Então, entenderam o que o decreto alterou? Igualou. Mas antes, a empregada doméstica recebia no primeiro dia que apresentava atestado e o INSS pagava. O INSS disse, não, agora nós só vamos pagar a partir do 16º dia, né? Por quê? Porque do primeiro que você apresenta o atestado até o 15º dia, quem paga é o empregador, tanto o empregado doméstico quanto o empregado seletista, conhecido como trabalhador comum. Ok? Pessoal, como foi que caiu na prova? Vamos lá, vamos ler comigo. João, empregado da empresa Beta, sentiu-se mal durante o exercício de sua atividade e procurou o departamento médico do empregador, que ele considerou 15 dias de afastamento do trabalho para o devido tratamento. Questão de prova do AB, veja como é que cai, veja, você tem que ler, você vai marcando aí, passando assim embaixo, tá certo? Na segunda fase, aí vocês vão ver a peça comigo, eu vou marcar com vocês, vocês vão marcar em marca-texto, tá? Porque é uma revisão, eu estou tentando fazer o mais rápido, para que eu possa fazer outros vídeos, para que vocês aprendam. Mas estou lendo aqui devagarinho, dá para vocês aprenderem. Então, vamos nós. Após o decurso do prazo, João retornou ao seu mister, mas 10 dias depois voltou a sentir o mesmo problema de saúde. Então, não ficou bom, certo? Aí, nesse caso, ele foi encaminhado ao INSS, onde obteve benefício do auxílio-doença comum. Aí vem a pergunta: a quem competirá o pagamento do salário em relação aos 15 dias de afastamento? Eu até já dei a resposta, não dei? Fácil. Durante os primeiros 15 dias de afastamento por motivo de doença, competirá ao empregador o pagamento do salário na forma do parágrafo do artigo 6º, parágrafo 3º ou artigo 43, parágrafo 2º da Lei 8.213, que dispõe sobre os planos de benefício da Previdência Social. Bom, deu para entender? Está em dúvida? Volta à aula, tá? Repete a aula todinho, quantas vezes quiser, vai estar no YouTube de graça, certo? E vamos à aprovação, tá certo? Tchau!